legislação passou por mudanças para punir com maior rigor o homicídio culposo de trânsito e questões relativas ao álcool ao volante. A alteração de comportamento poderá evitar mortes como a de Vitor Gurman, atropelado na calçada da rua Natingui, na Vila Madalena, em São Paulo, em 2011. Mas o julgamento do caso demorou 10 anos. A Justiça de São Paulo condenou a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira a 3 anos de prestação de serviços comunitários, pagamento de multa de R$22 mil a entidades sociais e a perda do direito de dirigir por 2 anos. O tio de Vitor, Newton Gurman, defende que não houve justiça no caso. Houve um primeiro final de julgamento. A gente estava sempre lutando para que a assassina respondesse por dolo eventual, porque ela estava numa velocidade acima do triplo permitido pela lei, conforme peritos apuraram, né? O próprio Instituto de Criminalista falou que ela estava no mínimo a 62 por hora e no máximo a 93, o limite da rua é 30. Né? Não conseguimos sustentar a acusação de dolo eventual, então ela respondeu por homicídio culposo, e ainda assim ela teve uma pena na visão dos familiares muito branda, que foi serviço comunitário por 3 anos e tirar o direito de dirigir por 1 ou por 2, e ao meu ver é indiferente, eu não me recordo. Tanto o Ministério Público quanto os assistentes de acusação contratados por nós implementaram recurso, dizendo que como havia várias agravantes, né, no crime, quais seriam? Foi comprovada a presença de alcoolemia, embora não a de embriaguez. Ela estava com o namorado no carro, sem cinto de segurança, que denota que ela não teve cuidado sequer com o namorado, né? Ela atropelou meu sobrinho na calçada de costas, não dando direito de defesa. E pelo excesso de velocidade. Que quando chegou a polícia, ela nem tinha visto que tinha atropelado uma pessoa, falou para o cara: sai, me empresta o telefone, eu preciso ligar para o meu pai para saber como vai fazer com o carro. Todas essas são agravantes que deveriam, conforme a lei em vigor, agravar a pena em no mínimo 1/3, e pela conjuntura de todas as características de como o crime aconteceu, ainda que entendido como culposo, não permitiria a ela o início do cumprimento da sentença com troca de serviço comunitário, e sim com aquela prisão que a pessoa vai só de noite. Vitor tinha 24 anos. Após a morte do administrador de empresas, o arquiteto Newton Gurman liderou o movimento Não Foi Acidente, que reuniu mais de 800 mil assinaturas destinadas ao Congresso Nacional pelo fim da impunidade no trânsito. Newton continua acolhendo famílias que, infelizmente, passam pela violência no trânsito. A gente modificar a posição das pessoas, a nossa luta vai continuar. E eu falo assim, embora sempre que alguém perde um ente querido, procure um movimento, e aí a gente orienta como fazer a parte civil, como pegar um assistente jurídico para fazer a parte criminal e ser um assistente do promotor de acusação. Se não tiver posses, às vezes eu vou com a pessoa no fórum criminal e falo com o promotor. Eles me veem no fórum, eles põem a mão na cabeça, né? Mas, enfim, a gente tenta orientar toda essa parte, inclusive do processo civil, né? Que a gente diz que se não doer na consciência, pelo menos que doa no bolso, né? Nós movemos um processo civil tanto com a assassina, que é a Gabriela Guerreiro Pereira, quanto ao Roberto Souza Lima, que era dono do carro, porque pela lei o dono do carro responde solidariamente. Eles ainda devem um monte de dinheiro, já bloqueamos na conta deles um monte de dinheiro. O dono do carro, além de ter perdido o carro, porque o seguro não quis indenizar, porque ele estava alcoolizada, ele ainda perdeu a própria casa dele, que eu penhorei, levei para leilão, e eu mesmo arrematei no leilão.
E eu acho fundamental que se faça isso. Para eles, talvez não adiante muito. Mas quando a população fala, olha, a coisa está mudando. Aquela Gabriela matou, o carro era de outro, o cara que era dono do carro perdeu o carro e perdeu a casa. E ainda deve 2 milhões de reais. Então, não vou mais emprestar meu carro para alguém que bebeu. O Ministério Público acusou Gabriela Guerreiro Pereira de dirigir sob efeito de álcool e em velocidade acima do limite da via. Os promotores sustentam que ela dirigia Land Rover do namorado, Roberto de Souza Lima, após ter bebido e guiava o veículo entre 62 a 92 km por hora numa via com limite de 30 km por hora. O caso de Vitor revela outro aspecto da impunidade com desigualdade. Sua família pôde lutar por ele com advogados, a defesa também contou com profissionais conhecidos aqui de São Paulo, mas o acesso à justiça não é tão simples assim. Quem não pode pagar um bom advogado tem muito mais dificuldades ao longo desse processo, mesmo que a Constituição determine que todos nós somos iguais perante a lei. Será verdade? O grande problema, eu acho, da impunidade é ligado a essa noção, tanto de uma inexistência que a gente tem já no direito penal, da proporcionalidade efetiva das penas. Então nós temos aí alguns crimes com penas muito elevadas e crimes que têm até mais gravidade com penas que não têm a mesma expressão, digamos assim. Então isso gera, de fato, uma sensação de impunidade. O que muitos doutrinadores afirmam nessa matéria? O legislador brasileiro, em algumas hipóteses, legisla por espasmos. Então, diante de um fato que gera uma comoção social, ele legisla, mas não o faz de modo a comparar com outros tipos penais para garantir a proporcionalidade, que é um princípio que deve ser observado na fixação, no balizamento das penas no direito penal.